Vocês já se perguntaram por que alguns vilões conseguem despertar nossa compaixão, enquanto outros só provocam repulsa? Por que certas histórias nos fazem torcer pela redenção de personagens que cometeram atrocidades inimagináveis, enquanto outros parecem irremediavelmente perdidos em sua própria escuridão? Hoje vamos mergulhar nas profundezas morais de dois dos super seres ou super-heróis mais controversos da ficção contemporânea, Omni-Man e Homelander. Ambos possuem poder suficiente para destruir civilizações inteiras. Ambos cometem crimes que desafiam nossa compreensão de humanidade, mas apenas um deles encontra o caminho da redenção. A resposta para essa diferença, no entanto, não está em seus poderes cósmicos, mas em algo muito mais fundamental e perturbador: a própria natureza de sua maldade e, mais crucial ainda, sua capacidade de reconhecê-la. Mas para descobrir quem dos dois realmente vale e vai ser redimido, aí você vai ter que ficar até o final desse vídeo. Bem-vindos ao canal Ryan Shamoon, eu sou Ryan Shamoon. Aqui eu discuto muito sobre literatura, RPG, escrita e conteúdos filosóficos e como eles se relacionam. Eu queria há muito tempo ter feito um vídeo como esse, mas as coisas da vida, a rotina da vida me impedia. Felizmente agora eu tenho um pouco mais de tempo e eu estou conseguindo investir mais no meu canal. Então, se você quiser acompanhar meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever e curtir esses vídeos, ok? Se você está familiarizado com a moral, com filosofia básica, você já deve ter ouvido falar de Immanuel Kant. Ele nos ensinou que a moralidade não é propriamente a doutrina de como nos fazemos felizes, mas de como nos tornamos dignos da felicidade. Mas o que acontece quando seres com poder divino são moldados por filosofias que corrompem essa dignidade desde o berço? O que acontece quando a própria estrutura que deveria criar heróis produz monstros? E mais importante, você acredita que existe maldade pura ou toda crueldade nasce de alguma forma de dor, de alguma distorção fundamental na formação de caráter? Esse tópico de moralidade é palco para diversas obras, tanto ficcionais quanto de não ficção, ao longo dos séculos, seja por filósofos clássicos, para os filósofos modernos e até mesmo dentro de narrativas tão fantásticas quanto histórias de super-heróis. Essas perguntas, no entanto, nos levam ao coração de uma das questões mais antigas da filosofia. Ou, se somos produtos de nossas circunstâncias, ou se existe algo irredutível em nossa essência que determina as nossas escolhas. Vamos lá. Levando em consideração os dois personagens principais desse vídeo e como eles servem de exemplos, nós temos que pegar em paralelo e discutir os elementos que são próprios a cada um. Omni-Man e Homelander representam dois laboratórios distintos dessa experiência moral. O primeiro é produto de uma sociedade viltrumita que elevou a eugenia e a força bruta ao status de virtudes supremas, criando uma civilização onde a compaixão é vista como defeito genético. O segundo é a criação literal de um laboratório que o tratou como arma nuclear desde a infância, negando-lhe qualquer experiência autêntica de amor ou cuidado parental. Adam Smith, em sua revolucionária Teoria dos Sentimentos Morais, argumenta que a simpatia, nossa capacidade de nos colocarmos genuinamente no lugar do outro, é a base fundamental de toda a moralidade humana. Essa capacidade que nos permite sentir o sofrimento alheio como se fosse nosso, que nos faz hesitar antes de causar dor, que transforma estranhos em seres dignos de consideração moral. Mas e se essa capacidade for sistematicamente destruída durante a formação da personalidade? E se ela não for apenas negligenciada, mas ativamente suprimida como sinal de fraqueza? Esses dois personagens geram um contraste justamente pois, apesar de poderosos, demonstram que as emoções humanas ainda são a base fundamental da maneira como nós agimos para com outras pessoas. Aqui começamos a entender a tragédia específica de Omni-Man. Ele não é um psicopata nato, mas um soldado perfeito moldado por uma civilização imperfeita. Desde a infância, foi condicionado durante milênios a ver a conquista como missão sagrada, a superioridade genética como destino manifesto e a eliminação dos fracos como ato de misericórdia cósmica. Se você pegar, por exemplo, os trabalhos de Hannah Arendt,
Ao estudar os horrores do totalitarismo no século XX, ela cunhou o conceito devastador da banalidade do mal, a ideia de que pessoas ordinárias, até mesmo bem-intencionadas, podem cometer atrocidades inimagináveis quando inseridas em sistemas que normalizam e recompensam a crueldade. Eu não vou entrar muito na questão de narrativa em si, até porque eu consumi a maior parte dessas obras tanto no seu conteúdo original, ou seja, nos quadrinhos, quanto também em seus formatos de adaptação, nas animações da Amazon Prime Video e também na produção da série live action da mesma produtora. E eu quero mais discutir aqui um conceito que é central nos dois personagens ao longo de toda a série, ao longo de todas as suas respectivas obras. É comum que a gente leve em consideração essa banalidade justamente pelo fato deles serem super-heróis, ou seja, eles cometem atrocidades justamente porque eles têm a capacidade de fazer o mesmo. Se eles não tivessem essa capacidade, tão logo poderíamos ver pessoas simplesmente ordinárias. Trabalhos como o da Hannah demonstram que justamente é uma questão muito mais de concepção, de perspectiva, e que, se levarmos em consideração a nossa sociedade, principalmente a sociedade moderna, nós conseguimos encontrar diversos paralelos, coisa que faz a gente se cativar, por bem ou por mal, com personagens como esse, porque eles chamam a nossa atenção, eles são mais próximos de nós. É claro que, no entanto, um deles gera uma espécie de esperança, enquanto o outro é quase como um fascínio satírico de uma realidade fatal. Pegar, por exemplo, o Omni-Man, ele é a personificação dessa banalidade. Cada genocídio que comete, cada civilização que destrói, ele faz acreditando genuinamente que está cumprindo um dever maior, que está levando ordem e progresso para cantos atrasados do universo. Não há sadismo em seus atos, há apenas a eficiência fria de quem foi programado para ver determinados grupos como obstáculos ao bem maior. É uma maldade sistemática, institucional, que se disfarça de virtude através de ideologias sofisticadas. Mas aqui está a questão crucial que quero que vocês considerem enquanto refletimos sobre a natureza da redenção. O que acontece quando esse soldado perfeito, essa máquina de guerra condicionada durante milênios, encontra algo que desafia todo o seu sistema de crenças? O que acontece quando o Omni-Man olha para seu filho Mark e vê não apenas outro Viltrumita em potencial, mas algo que desperta nele sentimentos que sua civilização classificaria como defeitos evolutivos? Quando o Omni-Man hesita diante de Invincible, quando sua mão treme antes de desferir o golpe fatal, não estamos vendo a fraqueza militar. Estamos presenciando o despertar da consciência moral. Aristóteles nos ensinou que virtude não é a ausência de impulsos destrutivos, mas a capacidade de escolher conscientemente o bem, apesar da pressão de nossos condicionamentos mais profundos. Escolher é exatamente o que Omni-Man faz quando decide poupar Mark, mesmo sabendo que essa decisão contradiz tudo aquilo que foi ensinado a valorizar. A culpa que ele sente depois não é autopiedade barata ou melancolia romântica, é reconhecimento genuíno do mal que causou. É um momento doloroso em que sua programação Viltrumita encontra sua humanidade latente e perde. Jean-Paul Sartre diria que nesse instante crucial, Omni-Man deixa de agir de má fé, parando de mentir para si mesmo sobre a verdadeira natureza de suas ações e assumindo a responsabilidade aterrorizante de suas escolhas. O filósofo Emmanuel Levinas nos lembra que é no rosto do outro, naquela vulnerabilidade irredutível que vemos nos olhos de outro ser consciente, que descobrimos nossa responsabilidade ética fundamental. Omni-Man redescobre essa responsabilidade quando olha para Mark, mas vocês conseguem imaginar uma criança sendo tratada como produto desde o nascimento, nunca conhecendo amor genuíno, apenas manipulação sofisticada disfarçada de carinho? Conseguem imaginar crescer sem nunca aprender a reconhecer esse rosto do outro de que Levinas fala? Homelander é o que acontece quando criamos um Deus sem lhe dar alma. Não teve pais, teve fabricantes. Não teve infância, teve protocolos de treinamento. Não aprendeu empatia, aprendeu performance. Desde seus primeiros momentos de consciência, foi ensinado que sua aprovação pública era mais importante que qualquer vida humana individual, que sua imagem valia mais que a verdade, que seu conforto emocional justificava qualquer atrocidade necessária para mantê-lo. Se você está familiarizado com essas séries, sabe que The Boys é mais uma sátira dos super-heróis e Invincible tenta construir algo um pouco mais autêntico, no sentido de honesto e pertencente ao gênero de super-herói, sem se envergonhar de ser super-herói.
Mas há uma máxima de que o Homelander, ele é de fato o vilão principal, só que ele é um babaca com vários outros babacas. A diferença é que, por ele ser o mais poderoso, por ele ser o mais assustador, o contraste da criação que ele tem com os outros personagens e até mesmo a sua evolução e desenvolvimento como pessoa acaba resvalando em diversos pontos relacionados à moralidade, já que muitas das vezes as decisões cabem a ele. Ele é o líder dos Seven, ele é o líder dos Sete, ele que tem que tomar essas decisões porque ele sempre tomou e sempre foi forçado a tomá-las. Então muitas das vezes a gente acha que ele simplesmente é uma criatura de pura maldade, e de fato ele se tornou uma criatura de pura maldade, mas diante de toda criatura de pura maldade também existe um plano, um meio, que torna, ou pelo menos permite aquela maldade a ser aflorada. E é isso que a gente vê no seriado The Boys. O narcisismo de Homelander não é vaidade comum. É um mecanismo de sobrevivência psicológico que depois, é claro que se torna de fato puro egoísmo em um mundo onde ele foi sistematicamente impedido de desenvolver qualquer senso genuíno de responsabilidade, de autoconsciência. Quando uma criança nunca recebe amor incondicional, quando cada gesto de carinho está condicionado à performance e obediência, ela aprende que sua única fonte de valor está em ser adorada por outros. Homelander não ama a si mesmo de forma saudável, ele é viciado na adoração externa porque nunca aprendeu que poderia ser valorizado simplesmente por existir. Isso nos leva a outra pergunta, também perturbadora e que vai ao cerne da justiça moral. É possível redimir alguém que nunca desenvolveu a capacidade fundamental de reconhecer o outro como ser digno de consideração ética? Podemos responsabilizar moralmente alguém que foi sistematicamente impedido de desenvolver as estruturas psicológicas necessárias para a moralidade? A diferença crucial entre nossos protagonistas reside precisamente na natureza de seus momentos de, entre aspas, despertar. Quando Omni-Man se depara com a escolha de matar seu filho, ele confronta a realidade devastadora de que destruir Mark significaria destruir a única coisa pura e genuína que já conseguiu amar. Isso não é cálculo estratégico, é revelação existencial. Ele descobre que existe algo dentro dele capaz de valorizar outro ser acima de seus próprios condicionamentos. Algo que sua civilização tentou erradicar, mas que sobreviveu latente. Friedrich Nietzsche, ao desenvolver seu conceito controverso do super-homem, imaginou um ser que transcenderia as limitações morais convencionais através da força de vontade pura. Ironicamente, Omni-Man descobre que sua verdadeira transcendência não está em seus músculos ou em sua invulnerabilidade física, mas em sua capacidade de escolher o amor acima do dever cego. Sua força suprema está em conseguir questionar milênios de condicionamento quando confrontado com a realidade do sofrimento que causou a alguém que ama. Mas e Homelander? Quando ele encontra seu filho Ryan, o que vocês acham que ele realmente vê? Vocês acham que ele consegue enxergar uma pessoa separada e independente com seus próprios desejos, medos e necessidades? Ou será que ele vê apenas uma extensão sofisticada de si mesmo? Homelander vê em Ryan validação, público cativo, herdeiro de sua magnificência. Não consegue amar o filho genuinamente porque fundamentalmente não compreende o que significa amar alguém como pessoa independente. Não significa que ele não tente ao longo do seriado, apesar de suas tentativas mais acentuarem esse aspecto errôneo do seu desenvolvimento, esse aspecto ao quebrado da sua personalidade. Porque para ele, todos os relacionamentos são transações onde ele oferece proteção e poder em troca de adoração incondicional. Mesmo seu amor paternal é performativo, condicionando ao comportamento de Ryan e às necessidades emocionais de Homelander. Se você analisar a obra de Kant, ele estabeleceu como imperativo categórico que devemos tratar a humanidade, seja em nossa própria pessoa ou na de qualquer outro, sempre como um fim em si mesmo, nunca meramente como meio para nossos objetivos. Homelander viola essa máxima fundamental constantemente. Ele trata todas as pessoas, incluindo seu próprio filho, sempre como meios para seus fins emocionais, nunca como fins em si mesmos dignos de consideração independente. Essa é a essência filosófica de sua irredenção. Mas há algo ainda mais profundo e perturbador na diferença entre esses dois personagens. Vocês acreditam que reconhecer o mal em nós mesmos é suficiente para nos redimir? Ou precisamos também da capacidade de sentir genuinamente pelo sofrimento de nossas vítimas? Precisamos não apenas saber intelectualmente que causamos dor, mas sermos capazes de sentir essa dor como se fosse nossa?
Omni-Man busca exílio não para fugir das consequências de seus atos, mas para compreender a magnitude de sua transformação pessoal. Ele descobre que a culpa, essa emoção que os Viltrumitas viam como fraqueza evolutiva, é na verdade a ponte psicológica que conecta a nossa consciência individual à consciência coletiva da humanidade. A culpa genuína é simpatia em sua forma mais pura e dolorosa. É a nossa capacidade de sentir o sofrimento que causamos como se fosse nosso próprio sofrimento. Homelander, por outro lado, interpreta qualquer crítica como traição pessoal. A gente vê isso nas cenas em que outros personagens acabam tendo que entrar em conflito com o que o Homelander pensa, e a gente vê simplesmente aquele medo, aquele pavor do que, meu Deus, o que ele pode fazer? O que ele vai fazer diante de algo tão mesquinho, de algo tão irrelevante? E a gente vê coisas que o Homelander faz, como uma ameaça, chantagem emocional, persuasão, que simplesmente perpetuam essa moralidade questionável dele. Então, qualquer limitação imposta a ele soa quase como se fosse uma injustiça cósmica. Ele genuinamente acredita que o mundo seria mais pacífico e próspero sob o seu domínio absoluto, não por malícia calculada, mas por incapacidade fundamental de compreender que sua paz seria o terror silencioso de bilhões de pessoas vivendo sob ameaça constante. Essa distinção nos leva à questão final que quero deixar ressoando com vocês. Será que Homelander é realmente mais perigoso que Omni-Man? Ou é apenas mais patético? Será que a maldade que se reconhece como tal é menos terrível que a maldade que se vê como virtude? Ou será o contrário, que a maldade consciente é mais desprezível que a maldade inconsciente? Sócrates estabeleceu como princípio fundamental que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Omni-Man eventualmente examina sua vida, avalia suas ações com honestidade brutal e considera seu comportamento passado moralmente insuficiente, ao ponto até de que ele cogita tirar a própria vida. Homelander, por outro lado, examina sua vida constantemente, mas sempre chega à conclusão de que ela é não apenas adequada, mas exemplar. E essa talvez seja a diferença definitiva entre a maldade que pode ser redimida e a maldade que se condena eternamente. A capacidade de duvidar genuinamente de si mesmo, de questionar não apenas nossas ações específicas, mas as estruturas de pensamento que as justificam. Ambos esses personagens funcionam como espelhos distorcidos de aspectos da condição humana que preferíamos não reconhecer. Omni-Man representa nosso potencial aterrorizante de nos perdermos completamente em ideologias destrutivas e depois, através do amor e da dor genuína, encontrarmos o caminho tortuoso de volta à humanidade. Homelander representa o que acontece quando o desenvolvimento emocional saudável é sacrificado no altar do poder e da adulação, criando seres que possuem todas as capacidades intelectuais para a moralidade, mas nenhuma das estruturas emocionais necessárias para praticá-la. A questão que fica é: qual dessas formas de mal vocês consideram mais assustadora? Aquela que pode ser curada pela consciência e pelo sofrimento genuíno, ou aquela que se tornou psicologicamente imune à autocrítica? A maldade que se arrepende ou a maldade que se celebra? Talvez a resposta esteja não em julgar qual é mais perigosa, mas em reconhecer que ambas existem dentro do espectro da experiência humana e que compreendê-las é essencial para compreendermos a nós mesmos. Porque no final, todos nós carregamos o potencial, tanto para a redenção quanto para a condenação. A diferença está nas escolhas que fazemos quando confrontados com a realidade do sofrimento que causamos. Então eu pergunto mais uma vez, quando vocês olham para esses dois personagens, o que vem refletido sobre a natureza humana? E mais importante ainda, o que vem refletido sobre vocês mesmos? Digam nos comentários o que pensam sobre essa diferença fundamental entre tipos de maldade. E se chegarem até aqui nessa reflexão, vocês já sabem que essa discussão merece ser compartilhada com outras pessoas que também se fazem essas perguntas difíceis sobre moralidade e redenção. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e eu venho em breve com mais vídeos desse tipo para o canal. Até mais!